Boa tarde aos que estão no auditório, guardando todos os cuidados em relação à pandemia, com máscara, guardando distanciamento, número limitado de pessoas. E boa tarde aos que estão nos assistindo pelo YouTube do sindicato, pelo Instagram do sindicato, pelo Instagram pessoal meu, Dr. Geraldo Ferreira. E será um prazer dividir com vocês as informações desta tarde. Antes de tudo, eu queria dizer que é um dia histórico para o sindicato, porque hoje é o pré-lançamento do nosso Instituto de Pesquisa, Ensino e Administração em Saúde. Este instituto, ele amadureceu ao longo de muito tempo, muitos anos, porque nós sentimos a necessidade de uma inserção ou um braço do sindicato que pudesse atuar em algumas áreas interessantes. Por exemplo, treinamentos de funcionários da área de saúde de vários hospitais, oferecendo cursos como cursos de relações humanas, cursos de cobrança de honorários médicos. A nossa preocupação são mais cursos de impacto mais geral, não são temas muito específicos, são temas que englobam uma grande variedade de profissionais da área de saúde. Não serão temas científicos. O intuito do sindicato, quando cria o instituto, não é fazer a divulgação ou o ensino de questões específicas que têm outros elementos formadores da parte científica. Serão questões mais gerais, cursos que envolvam um conhecimento mais genérico e que interesse a todas as áreas de saúde. Claro que, eventualmente, poderão ser dirigidos a secretarias, a setores de cobrança, à enfermagem, aos médicos, etc., mas sempre voltado para temas mais gerais. Por exemplo, aos médicos, mercado de trabalho médico, cobranças através da CBHPM, orientações assim em sentidos mais gerais. Outra área muito importante será ocupada em relação aos médicos que desenvolveram palestras e que querem dispor essas palestras para os vários públicos a quem elas possam ser dirigidas. Então, nós receberemos aqui qualquer médico que se interessar e tiver uma palestra interessante, que julgue importante divulgar ou ser oferecida de forma gratuita ou até paga, não é? O Instituto se encarregará de fazer essa divulgação, não só para Natal, mas para todo o Brasil. Nós sentimos que aqui no Rio Grande do Norte nós não tínhamos e não temos uma estrutura que permita congregar palestrantes e oferecer, por exemplo, ao Brasil como um todo, essas palestras. Existe um mercado muito importante de palestras remuneradas, onde a central é em São Paulo. Nós temos alguns palestrantes do Rio Grande do Norte, mas essas palestras são oferecidas no eixo São Paulo, que distribui para todo o Brasil. Então, o nosso intuito também é agregar palestrantes, claro que nós vamos agregar palestrantes nesta área relacionada à saúde. E essas palestras poderão ser de várias naturezas. Os convites poderão partir, por exemplo, de uma associação de qualquer estado do Brasil ou de um sindicato ou coisa de qualquer natureza, e elas podem ser, como está bem colocado, de forma gratuita, onde quem pede a palestra paga passagem, deslocamento, hospedagem, ou, se for o caso, o médico quiser, for um tema muito específico e importante, ele pode, evidentemente, colocar um custo para isso. Então, é uma área muito importante. E a outra área muito fundamental é a área de administração. Então, o sindicato, através do instituto, ele poderá também gerenciar unidades as mais várias de saúde, as mais variadas, auxiliando o poder público ou então as estruturas civis de saúde que precisam de alguma expertise nesse setor de administração. Então, o Instituto ele se baseia nos modelos mais modernos, não é? Os estatutos mais modernos. Nós fizemos nós coligimos desses vários estatutos um modelo. E eu gostaria de chamar aqui, inicialmente, a doutora Rome, que é advogada aqui do sindicato. Nós vamos passar para ela o modelo de estatuto que nós elaboramos, para que ela veja do ponto de vista legal, não é? E no prazo aí de uma semana, 15 dias, nos devolva com suas
com seus apontamentos, de forma que a gente possa se preparar para o registro dessa instituição. Então, estou passando aqui, doutora Roma, para a sua observação, tá certo? Ver os aspectos legais de assembleias, de constituintes, de eleições, etc., para que realmente a gente dê o formato mais interessante, enxuto e interessante. O Instituto, ele é formado por sócios, mas vinculado ao sindicato. Agradeço. Queria chamar também para entregar uma cópia o nosso contador, doutor Rinaldo. Rinaldo, como vocês sabem, os médicos, qualquer médico que tenha interesse em abrir sua empresa, isso é uma coisa, a pejotização na medicina é uma necessidade, a gente sabe, a maioria dos médicos tem suas empresas, então nós temos um setor específico aqui que é coordenado por Rinaldo, que é o nosso contador, doutor Rinaldo, que fará toda a orientação aos médicos no caso deles necessitarem abrir uma empresa. Então, alguns não sabem que a gente tem esse serviço, viu, Rinaldo? Então, nós estamos fazendo aqui a divulgação. E quero passar também, Rinaldo, a você, para cuidar dos passos e nos orientar nos passos que deverão ser dados para o registro do nosso instituto. E observar também, pela sua experiência, né, como contador, as partes pertinentes à legalidade e ao preenchimento dos critérios para o registro desse instituto. Agradeço a você. Então, esta parte inicial, nós chamamos a parte de apresentação do nosso Instituto de Pesquisa, Ensino e Administração em Saúde. É um braço do sindicato, é uma estrutura dentro do sindicato, como nós temos hoje a COLP Brasil, que é uma cooperativa de serviços médicos, que vai oferecer procedimentos, tanto ao setor público quanto ao setor privado. Muitas pessoas, às vezes, nos perguntam qual é a diferença do trabalho médico para o serviço médico. O trabalho médico normalmente se resume ao valor do trabalho médico. Esta cooperativa do sindicato é diferente, é uma cooperativa de serviços. Então, ela vai oferecer aos contratantes serviços. Por exemplo, nós vamos vender uma cirurgia X ou Y. Quais são as grandes cirurgias que estão represadas na rede pública? Cirurgia de vesícula, de hérnia, de varizes, por exemplo. Né? Então, essas cirurgias elas são feitas pacotes e colocadas à disposição, tanto da rede pública, quanto dos planos de saúde, quanto da rede privada. Por isso que nós dizemos que é uma cooperativa de serviço. Ela terá um braço auxiliar, que é um hospital, e todos os médicos filiados ao sindicato, eles poderão participar desta cooperativa, trabalhando, prestando esse serviço no hospital, e, evidentemente, nós teremos estas tabelas próprias, mas o médico poderá contribuir, colaborar com a oferta do seu serviço aos valores que eles fixem, embora a cooperativa, o interesse é trabalhar um preço social que permita às pessoas que não pagam um plano de saúde, que não têm acesso ao setor privado, que elas possam usufruir deste serviço prestado pelo sindicato. Muito bem. Então, o intuito da reunião desta tarde, inclusive com os funcionários do sindicato que estão presentes aqui, é falar da mudança no mercado de trabalho. Este é o tema central dessa palestra. Há uma mudança em termos de exigências ou de competências, como nós estamos chamando aqui na nossa palestra, exigidas tanto de quem gerencia quanto de quem trabalha. Há uma mudança no mercado e ela, às vezes, está presente em determinados setores com maior velocidade, mas, fatalmente, essas mudanças findam atingindo, como um todo, as estruturas. E o interessante, quando a gente começa a discutir este tema, é que a gente vê que o que é apresentado está do nosso lado. Porque, antigamente, a grande exigência do trabalhador era de um especialista no setor. Ou seja, eu sou contador, então eu sou especialista neste setor, dou meu expediente como contador. Eu sou secretária, eu dou meu expediente como secretária e ali se encerra o meu trabalho. O mercado de trabalho hoje,
ele não pode prescindir do especialista. O especialista vai ser sempre uma figura importantíssima, mas isto passou a ser muito pouco. Passou a ser uma condição, vamos dizer, quase como a gente chama uma commodity, né, na economia, ou seja, é igual o feijão com arroz. Eu faço o meu trabalho, mas ao trabalhador vai ser exigido, ou está sendo exigido em várias áreas, e fatalmente vai se estender como um todo, vão ser exigidas muito mais competências. E a gente vai discutir um pouco aqui sobre isso, quais são essas novas competências, o que é que hoje um gestor espera de um trabalhador, e como é que este trabalhador vai se colocar numa posição de empregabilidade, para que quando, por alguma circunstância, ele possa sair daquele trabalho, como é que ele vai se posicionar dentro do mercado de forma a que ele seja empregável, né? Como é que ele agrega valores ao seu trabalho de forma a se tornar também imprescindível para a empresa. Então, são coisas importantes que a gente vai discutir. No final da palestra, a gente vai apresentar aí as fontes principais, não é? Essa palestra ela foi montada ou adaptada de alguns livros e tratam, por exemplo, de economia. Nós fizemos algumas adaptações para nossa prática, porque quando você vai falar de capitalismo, de economia, se torna uma coisa muito distante, mas a gente, nesta palestra, tentou puxar para empresa e trabalhadores, sabendo que empresas podem ser empresas clássicas, mas podem ser instituições, como associações, como sindicatos, como cooperativas. A empresa clássica, não é? Pode passar aí, Giovanni. A empresa clássica, ela se formou com o intuito de gerar riqueza, não é? A função básica era produzir alguma coisa que a sociedade esperava dela, ou algum serviço que a sociedade esperava dela, e a partir dali gerar alguma riqueza. Esta seria a função primordial de uma empresa, preencher uma necessidade que o mercado clama por ela. A empresa surge também como uma forma de organizar o trabalho, ou seja, você concentra as pessoas dentro de um determinado espaço onde você vai ter uma capacidade de organização deste trabalho. A partir daí, ela oferece oportunidades. Oportunidades para o trabalhador e oportunidades para quem vai consumir, não é? A empresa também, ao longo do tempo e através das críticas que sofreu, ela evoluiu na direção de garantir emprego, não é? Que hoje a mão de obra assalariada no mundo como um todo é quase quem garante o funcionamento da economia, não é? E estabeleceu também uma série de direitos ao longo do tempo para os seus trabalhadores, como férias, afastamentos, previdência, etc. Então, tudo férias, afastamentos, previdência, etc. Então, tudo isso foi fruto da organização, mas ao longo da palestra nós vamos conversar que isso também não caiu do céu nem surgiu de graça. Isso aí surgiu da crítica à economia, como ela se fez, porque a economia ela foi criada, ou o capitalismo ele surgiu ou foi criado, com o intuito de gerar lucro. E os benefícios, e o capitalismo ele é selvagem, independente de qualquer coisa. Ele não visa especificamente o bem de ninguém. Como sistema econômico, ele visa o lucro. No entanto, os benefícios são melhores do que qualquer outro sistema, mas são benefícios indiretos. Ou seja, todo mundo ganha, o trabalhador pode ganhar mais, o que precisa do produto vai receber o produto a preço baixo, a sociedade cresce, a economia cresce, a riqueza se distribui, mas são efeitos indiretos da busca do lucro de alguém que montou uma empresa. Claro, e da concorrência que se forma a partir disso. Né? Pode passar o próximo, Giovanni. Então, nós temos, por exemplo, nos anos 60, via de regra, a empresa era uma família. Ou seja empresa agrícola, seja pequeno negócio comercial, seja pequena indústria. Era basicamente familiar. O pai se reunia com os filhos e criava aquilo ali. À medida que a empresa cresceu e se consolidou,
surgiram os papéis de direção, de gestão, não é? E essa empresa começou a sofrer uma pressão para a sua transformação. E isso, como eu estou dizendo, nós estamos falando de uma empresa teórica, mas isso se estende para qualquer instituição, né? Hoje, todas as instituições, vocês vão ver que a crítica ao modelo dessa empresa familiar, centralizada, onde as pessoas não eram promovidas por mérito, mas porque era eu pego lá meu afilhado, ou meu negócio, boto aqui no cargo de direção, tudo. Então, a crítica a este modelo, ele também, ela se estendeu a todas as instituições, né? Depois a gente, claro que a gente pode analisar também o nosso caso específico do sindicato. O gerente era apenas uma pessoa, vamos dizer, o patrão ou o dono da empresa contratava um gerente para cumprir ordens, né? Você vai cumprir minhas ordens, minha determinação aqui. E, ao mesmo tempo, ele era um instrumento de receber as reivindicações dos funcionários e trazer para a chefia, né? Era mais ou menos isso. No entanto, a partir daí começa, nos anos 60, a crítica a este modelo. Ou seja, esses que estavam no papel de gerente, eles entenderam que este tipo de empresa familiar, onde os cargos eram ocupados basicamente sem mérito, apenas por indicação, os cargos de gerência era parente de alguém, etc. Esse modelo, ele findava gerando desperdício e ineficiência. Então, começou uma crítica e esses gerentes começaram a querer ter poder de decisão. Ou seja, eu me preparei, não é? Então, eu quero agora contribuir para a empresa. E quero afastar um pouco a questão da administração do fato de ser o dono. Ou seja, o dono é uma coisa, os acionistas são uma coisa. E vocês vão ver que esse modelo se espraiou em todas as empresas. Os acionistas querem o lucro. E vão cobrar do gerente a eficiência, a diminuição do desperdício, o aumento do lucro, etc. Isso foi uma pressão da gerência, não é? E eles começaram a exigir uma compreensão de longo prazo do negócio. Bem, eu sou gerente aqui, mas eu quero saber, isso tem durabilidade? O que é que você pretende dessa empresa? Essa empresa vai crescer, ela vai se expandir? Então, eles começaram a exigir uma participação maior nas decisões da empresa, no recebimento das informações, não é? E, acima de tudo, o desejo de autonomia, ou seja, me permita administrar, gerenciar, se não der certo, me troque. Mas eu não posso administrar uma coisa que eu acho que o caminho é esse e receber sistematicamente dos donos, não é, uma pressão para seguir esse ou aquele caminho. Ficou restrito aos donos, exigiu o quê? O lucro, o ganho que a empresa podia, claro, dentro de determinadas regras, como a gente vai ver também, não é? Então, quais seriam as soluções propostas por essa gerência para esse modelo antigo de empresa, onde o mérito pouco valia, não é? E as alianças eram mais alianças, vamos dizer, familiares, né? Ou conhecidos, ou de amizade. Era uma forma mais primária de administração. Então, você vem, primeiro, a meritocracia, não é? Ou seja, eu vou recrutar minhas pessoas por mérito. Elas vão estar comigo se elas forem boas, se elas derem conta do recado, né? Esse foi o primeiro passo para se, vamos dizer, recrutar os especialistas. Mais na frente nós vamos ver que só o fato de ser especialista não é mais suficiente. Mas foi o primeiro passo na mudança dessas empresas. Eu preciso de pessoas especialistas que deem conta do recado naquele setor. O outro, a descentralização. Ou seja, as pessoas precisavam ser mais escutadas dentro da empresa. As demandas precisavam ser trazidas para o conhecimento de alguém, mas o funcionário, a partir dali, teria liberdade de falar. Ele não só mais receberia ordens, né? Ele teria a oportunidade de contribuir com a empresa. Ela passou a ser montada em cima de objetivos e não simplesmente, vocês ainda ouvem muitas vezes falar, não, essa empresa aí está só caminhando, não é só tocando. Não. Cada empresa passaria, então, a ter objetivos. Objetivos que precisavam ser alcançados, atingidos, e se não o fossem, o gerente, o administrador ou os funcionários podiam ser deslocados ou substituídos, né? Porque para alcançar os objetivos,
a palavra-chave precisaria ser eficiente, né? Então, você precisaria ser eficiente no que você faz. E dentro destas questões de mérito, descentralização, ouvir o funcionário, e descentralização permitir alguma autonomia a todos os setores da empresa, surge com muita força a questão da responsabilidade. Ou seja, cada um é responsável pelo que faz. Você tem autonomia, você pode sugerir, você não é vigiado 24 horas por dia, são lhe dadas tarefas para você alcançar o objetivo. Então, você tem que ter a responsabilidade de alcançar esses objetivos. Muito bem, aí nós avançamos neste modelo de empresa para os anos 90. Aí acontece a grande mudança, que é o objeto mais do que nós iremos conversar hoje, estamos conversando, que é um modelo totalmente, vamos dizer, novo de trabalho, onde o especialista é importante, mas a exigência sobre o trabalhador vai ser muito maior, não é? E o próprio trabalhador também vai requerer outros modelos de trabalho que não o contrato de trabalho assalariado, por exemplo. Você vai ver isso muito na área de informática, na área onde ele prefere ser um prestador de serviço da empresa do que propriamente um assalariado. Com isso, ele terá vantagens e desvantagens, né? Poderá ter uma vantagem de ter uma remuneração maior, poderá ter uma vantagem de ter mais liberdade no seu tempo e terá como prejuízo, evidentemente, a questão da segurança, que a gente vai ver aqui mais na frente. Então, continua ainda, e a gente tem que dizer que o modelo capitalista, que praticamente é unanimidade no mundo, né, salvo raras exceções, mesmo os países hoje, vamos dizer, de regime diferente como o comunismo, a parte que funciona dos países é basicamente a parte que trabalha no regime capitalista, não é? Então, a crítica ao regime ainda continua. Por exemplo, autoritarismo, não é? A questão do trabalhador, ele agora quer ganhar cada vez mais voz, né? Quando o gerente vai lhe dizer, olha, eu quero este caminho, peraí, eu preciso dizer que há outros caminhos e que esse caminho aqui é melhor, não é? É claro que a crítica ao autoritarismo, ela é na base ainda do diálogo, não é do confronto, né? Lembre-se que nós estamos falando numa parceria e numa evolução de modelos que ela surge a partir da crítica ao sistema, mas do entendimento de quem está no comando de que aquela mudança de perfil ou de mentalidade é importante, não é? Então, da mesma forma, o autoritarismo e a arbitrariedade, ou seja, eu decido sozinho, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem. E a crítica ainda à ineficiência e ao desperdício. Tudo isso, vamos dizer, ela está presente dentro desta mudança que vai ser gerada neste modelo que, a partir dos anos 90, começa a se estabelecer no mercado de trabalho. Então, há uma rejeição a uma hierarquia severa, não é? As pessoas querem autonomia, querem liberdade para, vamos dizer, dirigir os seus negócios ou os seus caminhos. E onde é que isso se apresenta? Volto mais uma vez a dizer a vocês, em vários pontos do serviço. Por exemplo, nosso serviço jurídico, eles não querem essa hierarquia tão estabelecida. Eles querem ter a liberdade de funcionar, de sugerir, não, nós queremos funcionar desta forma, assim, assim. Então surge a questão das terceirizações, não é? Porque esses setores mais de vanguarda, não é? Nós temos aqui no sindicato vários, né? Uma parte da informática, uma parte da contabilidade, uma parte do jurídico, todas elas têm um modelo de atuação onde eles um avanço nesta direção que outros trabalhadores encontraram também no formato, por exemplo, de cooperativas ou de empresas próprias, né? Vocês vão ver que também não é um trabalhador aleatório que nós usamos aqui no sindicato. Nosso setor jurídico tem empresas. Então, são empresas que fazem parcerias com o sindicato. Setor de contabilidade, da mesma forma. Não é um trabalhador avulso que vai ser terceirizado. Não. Ele monta a empresa dele para ganhar liberdade, não é?
para se livrar um pouco da tutela muito rígida do gestor, mas esses ganhos que ele tem, ele abre mão de algumas coisas também, que mais no fim nós vamos ver o seguinte: se este formato é um formato que é uma tendência inevitável, se ele vai atingir todas as categorias, se ele vai limitar-se a umas categorias de maior peso, vamos dizer, de decisão, ou se ele pode atingir o funcionalismo como um todo, né? Mas o que nós vemos muito hoje é que muitos setores eles estão trabalhando dessa forma, ou seja, mais liberdade para o funcionário, para ele se organizar em formas de empresas, em modelos de cooperativas, para prestar serviços com maior liberdade, né? Então, as empresas, a partir dessa exigência também dos funcionários, né, nós vamos ver, por exemplo, dentro da medicina, o que nós temos? Particularmente na anestesia, que é a minha área, uma organização muito grande no formato de cooperativas. Por quê? Porque esses trabalhadores compreenderam que precisavam lutar por um ganho maior, de forma organizada, terem mais liberdade, não querem mais aquele trabalho tradicional de entrar de 7 horas, sair de 18 horas, etc. Eu posso trabalhar do jeito que eu quero, escolher minha carga horária e ganhar quanto eu quero, quanto eu planejo para a minha vida, né? E volto a repetir, é um exemplo dentro da medicina, mas que pode se estender a qualquer setor de trabalho, né? Determinada informática, não, eu quero prestar meu serviço em casa, né? Eu quero despachar, ou jurídico, não, eu despacho no sindicato uma vez por semana, e a partir dali você faz seu ganho no formato que você quer, né? As empresas começaram a se organizar muito através do uso, a grande revolução, na verdade, vem também através da informática, né? E através da informática as empresas sofrem um processo de enxugamento, porque elas começam a utilizar empresas de apoio. Ou seja, em vez de eu ter todos os serviços concentrados aqui na minha empresa, eu posso usar empresas de apoio. Eu posso usar uma empresa jurídica, eu posso usar uma empresa de limpeza, eu posso usar uma empresa de informática, eu posso usar uma empresa de comunicação, não é? Isso foi propiciado por este desenvolvimento, mas isso não é de uma mão única. Pegando o nosso exemplo aqui, nós fomos numa direção quase diferente. Como nós somos um sindicato, e nós entendemos que o trabalho assalariado é importante, porque garante muitos direitos, nós optamos pelo modelo, a maioria dos nossos serviços são serviços assalariados. Mas o modelo de utilização ou de associação com empresas que forneçam serviços que não sejam o foco principal da empresa, é uma coisa crescente em todo o mundo, né? Desta forma, nós temos uma empresa enxuta, com um grupo de funcionários enxuto e uma rede imensa de empresas associadas prestando serviços, né? E essas pessoas que trabalham através de suas empresas, aí é onde nós vamos chegar mais na frente, de onde nós queremos chegar, porque elas trabalham muito por projetos e elas precisam garantir uma certa fidelização através do seu empregador, para que elas possam ser convocadas para projetos que, porventura, tenham se encerrado, né? Essa questão de trabalho por projeto, nós vamos logo, depois do próximo slide aqui, nós ainda continuamos aqui na empresa enxuta. Então, o que é que nós precisamos hoje dentro de uma empresa que se diz moderna ou enxuta, né? Uma empresa que responde imediatamente ao que ela é provocada. Então, vocês vão de convir aqui, a comunicação sofre isso comigo diariamente, aliás, todos os setores, né? Comunicação, secretaria. Ou seja, tudo tem que ser na hora. Ou seja, nós precisamos de um vídeo que fizemos de uma visita ao hospital na hora. Por quê? Porque quem está acompanhando os eventos do sindicato não vai querer o sindicato ontem ou antes de ontem. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Nós queremos respostas mais imediatas. Nós queremos ver o que é que está acontecendo ao vivo, né? Do mesmo jeito,
Um médico liga, precisa de uma coisa na Secretaria de Saúde, vem cá, vamos preparar agora imediatamente um ofício, vamos. Então, as coisas hoje, elas funcionam na hora. Não tem como, vamos preparar para depois. Não, vamos publicar, né? Que isso foi uma das motivações para a gente organizar o nosso, por incrível que pareça, né? Nós organizarmos o nosso setor de comunicação na base de contratos de trabalho, porque as empresas terceirizadas, neste caso, elas atrasavam o serviço, ou seja, quando nós precisávamos de um serviço, nós enviávamos para lá e não tinha, não, amanhã está pronto, ou depois está pronto. Então, esta foi uma das motivações, na contramão do que a gente colocou até agora, mas nós precisávamos de um serviço que respondesse na hora. Então, este serviço de comunicação para a imagem do sindicato, ele se torna indispensável. Então, mesmo sendo assalariado e podendo ser terceirizado, na verdade, ele faz parte dos serviços essenciais que dão resposta na hora ao que a gente quer. Qualidade total. A gente tem que estar com esta preocupação, não só um funcionário ou outro, mas todos. Ou seja, não se ater ao que às vezes o cliente do sindicato, que é o médico, ele vem e pede uma informação. Ofereça mais, dê mais do que ele espera. Porque não é suficiente você dar o produto bom que ele está procurando. Ofereça mais. Tá certo? Ele procurou uma informação aqui vamos pegar o setor de contabilidade para ver um contra-cheque dele, se está sendo, se ele está com todos os seus direitos contemplados, etc. Aí, Rinaldo vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, nós também aqui no nosso setor, se você precisar abrir uma empresa, então você tem que ter a capacidade de disponibilizar os serviços, né? Não só o que ele está precisando de você, mas você oferecer uma qualidade muito maior, se disponibilizar para ele em muito mais do que ele espera. Ou seja, fazê-lo ser surpreendido positivamente. O bom de uma avaliação de um funcionário é quando, às vezes vocês respondem essas pesquisas, nós todos respondemos, como foi o atendimento? Foi melhor do que eu esperava. Então é isso que a empresa espera de cada serviço seu, de cada funcionário seu, não é? Bem, equipes com certa autonomia. Isso aí é um fato que nós, toda empresa, ela precisa conceder aos seus funcionários. Mas ela concede isso na medida em que há retorno, não é? Autonomia não significa não me dê ordem. Significa que você cumpriu o que eu esperava de você e me deu ainda mais. As autonomias das equipes são assim, não é? Então, a partir do fato, vamos supor, nós temos uma assembleia, sempre puxando aqui, como o público aqui presente é mais dos funcionários do sindicato, nós temos uma assembleia com uma série de decisões, a equipe é autônoma, mas cada uma saiu daquela assembleia, a secretaria com a responsabilidade de fazer uma ata, de fazer a comunicação com a responsabilidade de preparar as matérias, as estruturas gerais do sindicato, responsabilizadas se houve alguma taxa para o sindicato pagar ou receber, a tesouraria já vai com aquela função. Então, ela tem autonomia e o ideal é que ela se antecipe, não precisa ser cobrada disso, né? Mas também o gerente não pode se descuidar de fazer o controle dessas questões, não é? Então, aqui as outras questões que nós já colocamos, a empresa enxuta usa muitos temporários, alianças estratégicas, terceirizações, etc., né? E falamos aqui na questão da empresa em rede, que mais na frente nós vamos abordar. Então, nós caímos aqui na parte dos trabalhadores. O que é hoje a expectativa que uma empresa tem acerca dos trabalhadores? Que eles sejam, primeiro, que trabalhem em equipe. Nós sempre fazemos um esforço muito grande para que as pessoas trabalhem em equipe. E todas as empresas querem isso. Ou seja, os setores não sejam estanques. Todo mundo tem que participar um pouco da vida dos outros. Cada um tem que conhecer a empresa no seu todo, não é? Normalmente há funções múltiplas. Como a gente colocou, não há mais um espaço para o especialista que só faz aquilo. Ah, não, meu setor é este aqui, eu não participo da vida da empresa. Não. Hoje há uma exigência de que as pessoas se envolvam com as questões múltiplas da empresa e encontrem soluções, não é?
a secretaria ajude a tesouraria ajude a comunicação, etc. As coisas sejam interligadas. Se a comunicação tem um projeto e que tem custos desse projeto, ela precisa conversar com a nossa tesouraria, não precisa necessariamente vir já trazer para quem gerencia uma coisa já mais costurada, já mais encaminhada, né? Mesma coisa quando a secretaria, nós temos aí o Dia da Mulher, né, que nós temos, então já conversou a secretaria com, nós vamos dar um kit, um presente para as mulheres, etc, no Dia da Mulher, dia 8, né, segunda-feira agora. Então, a secretaria já conversou com a tesouraria, já se comunicaram, já procuraram o melhor caminho para quê? Elas possuem esse grau de autonomia, já trazem para a gerência a sugestão do que deve ser feito, né? Empresas têm que ser abertas para fora, o que está acontecendo, né? É claro, nós temos uma série de empresas parecidas, então vocês têm que acompanhar, têm a obrigação de acompanhar. Os outros sindicatos da saúde, por exemplo, né? O que está acontecendo no Sindicato de Saúde? O que está acontecendo no Sindicato de Farmácia? Tudo. Olha, o senhor viu aquela empresa, o sindicato tal, aquele projeto, como foi interessante e tal. Então, os funcionários, eles precisam ser voltados para fora também. Eles precisam olhar o que está acontecendo. A inovação que está acontecendo, né? Qualquer setor tem que olhar para fora. O que está acontecendo no universo que nos cerca, né? Onde é que a gente pode aperfeiçoar os nossos serviços? Como é que a gente pode crescer? E trazer essas sugestões para a direção. Isso é muito importante, né? Focado no cliente, é óbvio, né? A existência de uma empresa é o seu cliente. A existência de uma instituição como a nossa é o médico. Nós não existimos sem um médico. Nós temos uma série de atividades que vão direcionadas à sociedade, mas o foco nosso é o médico. Então, as outras questões que nós trabalhamos, elas têm que fazer sentido para o nosso cliente, que é o médico, né? Tudo em que a gente vá se envolver, né? Organização flexível, né? Isso aqui nós vamos um pouquinho mais na frente falar nessa questão de administração por projetos, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. São projetos que têm uma certa temporariedade. Eles não são permanentes. Mas também não quer dizer que o funcionário ou o trabalhador, depois de esgotado aquele projeto, ele é descartado. Não. Aí nós vamos ver uma série de responsabilidades que a gerência ou o empregador tem para desenvolver as aptidões desse trabalhador para que ele se torne necessário para outros projetos, né? A organização ela tem que ser flexível, né? Nós não podemos ser engessados, nós precisamos ter uma certa flexibilidade, respeitar também desejos ou, vamos dizer, aspirações dos funcionários. Então, nós temos que ter uma certa flexibilidade, mas nós temos que ter competência no que for exigido, né? É fundamental que qualquer funcionário ele tenha a competência no que ele vai fazer. É muito ruim e é um fator de, evidentemente, de afastamento do trabalhador de um projeto ou de uma própria empresa, de uma demissão, se ele não faz a coisa com a competência que é exigida. Cada setor, cada área é necessário que desenvolva as suas atribuições com competência, né? Já falei que a gente deve, na medida do possível, ter a concentração na nossa atividade estratégica, que é o trabalho médico. Mas nada impede que a gente desenvolva uma série de ações que circundam esse trabalho médico e que, no fim, vai ter força ou vai ter peso dentro desse trabalho médico. Nós estamos usando aqui como exemplo a gente, mas qualquer empresa tem a sua atividade estratégica. E aqui nós colocamos que é a questão de subcontratação, que não for essencial nem estratégico, você pode usar de forma complementar através de subcontratações. Muito bem. Aí vem a questão também da gerência. Hoje, você tem um gerente que não é necessariamente mais um delegador de tarefas ou um cumpridor de ordens dos donos, por exemplo, ou dos administradores ou dos acionistas. Esse gerente,
ele precisa ser uma pessoa de visão. Mais na frente a gente tem até a palavra exata aqui dele, tem que ser uma pessoa excepcional. Porque não é mais fácil. A coisa mais contestada hoje em qualquer setor é a hierarquia. Teve uma posição hierárquica, isso a gente vê no dia a dia do hospital, quem assume uma chefia de setor, seja qual for o setor de saúde, direção médica, direção geral, a coisa mais contestada é a pessoa que assume essa, porque não basta mais você ter um administrador ou um gestor que dê ordem. Ele precisa ter uma consciência de que estas pessoas que trabalham hoje, esse novo trabalhador que está com ele é uma pessoa que quer se gerenciar e que quer contribuir também para o desenvolvimento de suas atividades. Então, ele não aceita mais as ordens como era antes dos anos 60. Não, eu sou aqui um trabalhador, eu cumpro ordens. Não é, não é mais dessa forma. Né? Apesar de você... É impossível você destruir totalmente a hierarquia, mas ela é contestada. O trabalhador, então, o trabalhador hoje ele quer um ser, está colocado aí, é um ser autogerido e criativo. Cada um de vocês, cada um dos trabalhadores, ele quer ser valorizado do seu ponto de vista. Eu sou capaz de criar. Eu sou uma pessoa que eu posso me gerir. Então você veja o trabalho agora para quem está numa chefia. Não é fácil mais não. Há uma, vamos chamar assim, essa quebra da hierarquia, na verdade é uma crítica ao capitalismo no setor, na forma de que combate a arbitrariedade, que nasceu do combate à arbitrariedade, mas se estendeu muito além. Se estendeu e chegou até ao ponto de hoje você ter muita dificuldade de dar uma ordem. Né? É muito difícil hoje você chegar e dizer, faça isso. Normalmente, você vai, vamos fazer isso. Ou vamos construir juntos. Ou o que você pensa disso? Como é que você encara isso? Como é que você acha que a gente pode chegar? Qual é o melhor caminho? Por quê? Porque essas pessoas hoje, elas estudam, são treinadas e acham, e são, na verdade, além de se acharem, são, né? Capazes de serem criativas e de se autogerirem, né? Então, ao gestor, ao gerente, cabe o quê? Cooptar você para o projeto, lhe cativar para o projeto. Olha, isso é importante a gente fazer assim, porque a ordem não é suficiente. Se for só a ordem, você vai sofrer, vamos dizer, a rejeição da ordem e a possibilidade de até perder o bom funcionário, porque não é assim. Eu quero colaborar, eu quero contribuir, né? E isso é estimulado pela empresa também. Ou deve ser, nem todas estimulam, mas deve ser estimulado pela empresa. A ideia de que a gerência deve ser, vamos dizer, uma orientação e não um ordenamento. Né? São pessoas, o gerente também, ele tem que procurar fazer com que os funcionários se interessem pelo aperfeiçoamento contínuo. Você não pode se acomodar. Porque nós vamos ver mais na frente que neste mercado de trabalho em rede, como a gente chama, o homem das conexões, o homem conexionista, né? Que hoje é o trabalhador, que ele tem que estar no centro de uma rede de conexões, né? Ele precisa ser estimulado a se aperfeiçoar continuamente. Ele tem que ter uma capacidade de adaptação, porque as coisas mudam. E a gente sabe que nada é tão difícil para a gente, como ser humano, do que sair da zona de conforto. Né? Não é uma coisa fácil. Então o trabalhador tem que procurar ser mais maleável, mais adaptável. Então mudou uma coisa na empresa, eu preciso me adaptar àquilo. Eu não posso também, às vezes é uma diretriz da empresa que você não tem como se opor, porque se você faz frente, uma coisa é contestar a hierarquia dentro do que é possível, né? E outra é uma mudança de rumo que a empresa toma e que você não é capaz de se adaptar a ela. Isso realmente é motivo, muitas vezes, de insatisfações, não é, dos trabalhadores.
de conflitos, né? E tudo isso vai gerar prejuízos para o grupo, para a rede, para a empresa. Então, as pessoas, uma coisa que se exige continuamente do trabalhador é a adaptabilidade. Não, eu posso trabalhar desse jeito, mas podemos... Então, precisa ser uma pessoa adaptável, né? A questão de autogerir, nós já colocamos, quer dizer, cada um saber sua responsabilidade. Eu sei meus deveres, minha obrigação, minha responsabilidade. Eu não sei quais são, então discuta com seu gerente. Quais são, até onde eu posso ir? Qual é meu grau de autonomia? O que é que eu posso? Então, essas coisas precisam, vamos dizer, ser clarificadas se o trabalhador não tem a compreensão exata de até onde ele pode ir, né? Mas, claro, se é um trabalhador responsável, eficiente, competente, cabe à empresa, vamos dizer, dar autonomia para que ele consiga se autogerir e o resultado positivo, evidentemente, vai ser para a empresa, né? Entra aqui uma questão de trabalhar com diferentes, né? Esse mundo de hoje é cada vez mais complexo nesse aspecto, então a gente tem que ter uma capacidade de trabalhar com gente que pensa diferente da gente, né? Então, cabe aos trabalhadores criarem um ambiente saudável na empresa. Um ambiente onde todo mundo cresça, porque a gente passa muito tempo no trabalho, muito tempo. Então, não é uma coisa boa para ninguém quando você chega no seu trabalho e você não consegue aquela relação harmônica com todo mundo. Então, a gente tem que fazer um trabalho de policiamento também contínuo. Ou seja, eu sou capaz de aceitar essa pessoa, claro. Muitas vezes você tem que conversar. Olha, a gente precisa chegar a um meio termo. Você, sei lá, o nosso tratamento, a forma da gente se relacionar, não está. Né? Mas é necessário que essas coisas sejam discutidas abertamente entre a equipe para que não haja tumulto para o desenvolvimento do trabalho, né? A gente volta a algumas características mais desse gerente, né? O que é que se exige do gerente. Ele tem que ser uma pessoa, vamos dizer, de caráter excepcional. Ele não é mais agora uma pessoa que vai dar ordens. Ele é uma pessoa que tem que compartilhar as expectativas com os trabalhadores, compartilhar as expectativas, né? Capaz de elevar as pessoas, você é capaz disso, você é bom, você é melhor do que isso que você está fazendo, vamos crescer mais, não é? E desenvolver projetos que importam, né? É uma coisa muito importante, ou seja, você desenvolver projetos que importam para a empresa, para o seu cliente, mas também para o trabalhador, para que ele possa se sentir útil. Isso é importante para você, olha. Você vai se desenvolver, você vai se aperfeiçoar, você vai ganhar uma competência nova. Isso aqui vai ser importante para você, porque se você sair daqui, você vai ser capaz de fazer isso ali, né? Isso, vocês vão de convite também, que isso é uma luta contínua nossa, né? Nós sempre tentamos isso, ou seja, que as pessoas desenvolvam mais as suas habilidades, que cresçam, né? Que se aperfeiçoem. Trabalhem em projetos, tragam projetos. Vamos fazer projetos aqui importantes, né? Vamos criar alguma coisa aqui útil na sua área para o sindicato, porque tudo isso lhe valoriza. E é um capital que você vai acumular, e é próprio, e é pessoal. Se um dia você sair daquela empresa, você vai levar aquilo consigo. Você aprendeu e vai ser capaz de executar e de desenvolver aquilo em outros locais que, porventura, você possa estar, né? Ainda vem mais competências aí, que é aquela velha história que nós estamos colocando do gerente. Lembrar, o gerente antigamente dava ordens, e nós estamos aqui exatamente dizendo que este papel hoje mudou. O gerente hoje não é uma pessoa que dá ordens, é uma pessoa que ele administra seres capazes de autogerir, que são criativos, né? Então, ele tem que ser uma pessoa que inspire o grupo também. Não, é uma pessoa, vamos dizer, você acha que um chefe preguiçoso, o que você acha? Qual é o exemplo que ele dá para o grupo, né? Nenhum, não é? Então, ele tem que inspirar o grupo. Como é que ele inspira o grupo? Se aperfeiçoando, estudando, estando atualizado, sendo trabalhador, sendo correto com as pessoas, sendo... Então, essas características que ele exibe para o grupo são que vão inspirar o grupo.
O grupo, em muitos aspectos, é um retrato de quem gerencia, né? Então, isso é exigido de quem gerencia. Não é mais suficiente, ou se engana quem acha que vai assumir hoje uma chefia, uma coordenação, uma presidência, seja lá o que for, né? Porque você, pronto, esse cargo lhe dá uma autoridade capaz de lhe garantir a permanência ali. Não. O que vai lhe garantir a permanência ali é você ter essa capacidade de inspirar, de mediar, né? Eu sou um mediador de conflitos, né? De se adaptar ao grupo, de aceitar, né? Enquanto no especialista, que em alguns setores a gente não tem como, você vai ter sempre a necessidade, se exige competência e inteligência, não é? Neste novo formato do trabalho em rede, aí as coisas são mais imprevisíveis. Elas precisam ser mais discutidas, mais amadurecidas, né? As relações são mais distantes, longínquas, né? Um sindicato como o nosso, ele lida com os sindicatos do Brasil todo, com a Federação Nacional dos Médicos, com a Confederação Latino-Americana, com a Associação Médica, com o Conselho Regional, com tudo. Então, há uma série de rede de relações nossas que vocês precisam compreender também. Todos os trabalhadores precisam compreender que a sua empresa está dentro de uma rede de empresas. E você precisa acompanhar o que está acontecendo nessas empresas, porque elas findam convergindo para alguma coisa, né? E essa convergência vai representar um lucro que não é necessariamente financeiro, né? Quando essas empresas convergem e, vamos dizer, há um entendimento da posição de cada uma, há um lucro que não é necessariamente financeiro, é no desenvolvimento do trabalho ou das aptidões ou das funções de cada uma, não é? Então, aqui é um tema que a gente vai entrar, chamado cidades. Primeiro eu vou tentar explicar o que é essa história de cidades, né? Cidades é um conjunto de relações econômicas, né? E aí a gente vai entender para depois... Pode passar, Jean. Depois a gente vai chegar na parte que hoje ele chama a cidade por projetos, que é o que hoje a maioria das empresas vive, né? Então, é um conjunto de relações econômicas, que ele preferiu dar o nome de cidade. Então, houve um conjunto de relações econômicas de forma, vamos dizer, mercantil, onde o importante, o centro dessas relações era o produto. Então, o produto era tudo, né? Então, nessas relações de caráter mercantil. O conjunto de relações que lida com a fama, né? O bem básico desse conjunto de relações é a reputação, né? Então, você vai ver que essas pessoas que vivem da fama, né? Quando você tem um golpe na imagem, os camaradas vão à terra, né? O conjunto de relações de caráter econômico doméstico, né? Se caracteriza, o foco principal era a organização de caráter familiar. Então, a maioria dos empregos era familiar, chefias eram indicadas por coisas dessa, né? Na cidade, nesse conjunto de relações industriais, o principal era a organização da empresa, né? Para que ela tivesse eficiência na produção do que ela interessava. Passa o próximo. Mas na cidade por projeto, nesse conjunto de relações por projeto, entra algumas coisas diferentes, né? A maioria, vamos pegar uma empresa de carros hoje, ou de aviões. Como é que essas empresas trabalham? Então, eu vou fazer um projeto aqui de um avião comercial, a Embraer. Então, você monta uma equipe para aquele projeto, né? Uma cooperativa diz, eu vou montar um hospital. Então, você monta um conjunto de pessoas para aquele projeto. Então, o mundo hoje está caminhando cada vez mais nessa direção. Ou seja, dentro de uma estrutura de empresa enxuta, com um conjunto pequeno de funcionários, você desenvolve um projeto ali dentro, né? E você recruta um grande número de pessoas para esse projeto, e é este novo trabalhador que entra nesse projeto, né? Porque se a gente for ver num país como os Estados Unidos,
para você conseguir o trabalho assalariado ou assalariado em tempo integral é difícil. Normalmente você é um prestador de serviço em várias instâncias, vamos dizer assim. Né? Então, cada vez mais, essas empresas de hoje elas vão trabalhar em cima de um projeto. Puxando de novo para haver um entendimento maior aqui em relação ao sindicato, o que é que nós temos? Nós estamos trabalhando num projeto de uma cooperativa médica, onde tem uma série de pessoas agregadas a ele. Nós estamos trabalhando nesse projeto do Instituto, onde tem uma série de pessoas agregadas a ele, que são misturadas com os funcionários. Não é? Às vezes a gente desenvolve programas de estágios específicos para determinados projetos dessa forma. Então, hoje é uma forma de inserção do trabalhador no mercado. Ou seja, é muito difícil hoje um trabalhador chegar no mercado, vou ter meu trabalho assalariado ali, etc. Via de regra, ele vai entrar em algum projeto. Esse é o novo modelo de empresa ou de capitalismo em que nós estamos nos achegando. Né? Eu vou desenvolver um projeto aqui X ou Y, a empresa vai desenvolver um carro. Então, eu vou agregar funcionários ou trabalhadores para desenvolver aquele carro. E depois? Depois a gente vai ver aqui. Esse trabalhador, ele tem como se manter para novos projetos ou pode desperdiçar a oportunidade. Vai depender muito dele, né? Então, as empresas hoje vivem de projetos múltiplos. Ou seja, é um projeto hoje, é outra amanhã, tudo. Claro, vocês vão de convir que aqui mesmo, a nossa experiência, a gente usa os nossos trabalhadores na maioria desses projetos, né? Ou seja, a nossa mão de obra já contratada. Mas é porque nós somos uma empresa de outras características, não somos a empresa típica mercantil. Nós somos uma instituição onde nossos trabalhadores são deslocados ou colocados na gerência de um determinado projeto, ou na secretaria de um determinado projeto, né? Ou na comunicação de um determinado projeto. E a partir dali, você vai ter que desenvolver novas competências, é uma oportunidade de novos aprendizados, você vai conhecer novas pessoas de uma rede de empresas que se interrelacionam com aquilo e você vai abrir seu mundo de oportunidades de trabalho dentro da própria empresa que você está para novas experiências, seja se projetando para o público externo que pode requisitar seus trabalhos. Quem é que não lembra aqui de nossos projetos de estágios, onde estão os nossos estagiários hoje, né? Principalmente na área de computador. Interessante, né? Porque nós tivemos aqui, um dos projetos nossos foi a cooperativa de crédito, né? A Sindicred. Então, deste pessoal que participou do projeto, né? Nós temos Diego até desse que ia assistir. Tá? Diego hoje está num banco importante, não é? Temos Jatos, que está no Cicobi, etc. Então, são pessoas, só para vocês terem uma ideia, de que isso não é uma coisa teórica o que nós estamos dizendo. É uma coisa prática, não é? Ou seja, nós criamos um projeto, preparamos pessoas e depois eles foram requisitados pela sua competência, pelo seu talento, eles foram requisitados para o mercado externo, não é? E alguns a gente não teve nem como sustentar mesmo, porque eram empregos melhores, mais bem remunerados, com uma possibilidade de carreira mais ampla, etc. Né? Então, eu não estou falando aqui, eu quero colocar bem, não é uma coisa teórica, é uma coisa real. Ela apenas está em diferentes graus nas várias empresas. Ela pode ser mais intensa numa empresa, pode ser menor noutra, né? Mas o fato é esse. Nós estamos numa situação onde a maioria das empresas vai trabalhar por projetos e as equipes serão muito instáveis. Né? Diferente, volto a repetir, da nossa situação, onde todos esses projetos, via de regra, são tocados pelos nossos funcionários assalariados. Okay? De novo, Giovana. Muito bem, voltando à questão. Na cidade industrial ou no conjunto de relações econômicas de caráter industrial, o importante era a eficiência. Mas aqui nos projetos, o importante não é mais a eficiência. Ou ela é importante, mas existe outra palavra que vai substituir a eficiência. É a atividade. Então, essa é a palavra
chave para o trabalhador hoje. A atividade, a sua capacidade de criar projetos. Então, o trabalhador mais valorizado hoje na empresa é o capaz de criar projetos, né? Então, seja qual for a área. Eu vou fazer aqui um projeto de melhoria do meu setor, né? Então, o trabalhador capaz de gerar projetos dentro da empresa é o trabalhador mais... Então, é a atividade que é o ponto-chave hoje dessa nova competência exigida do trabalhador. Atividade, né? Engajamento. Então, você tem que ter entusiasmo nas coisas que você está fazendo. Então, você tem que se engajar, abraçar as coisas que você quer fazer. Abraçar com entusiasmo, né? É isso, né? Não é o que Mayra faz lá com o hospital, né? Abraça a coisa com bem coragem, com entusiasmo, né? Aí vai revelando o quê? A capacidade dela. Quem é que não quer um trabalhador entusiasmado, né? Então, é preciso engajamento. Engajamento com sua empresa. Se interessar, minha empresa tem que crescer. Então, eu tenho que me engajar nas suas coisas e fazer com que as coisas caminhem. Ou seja, entusiasmar, contaminar as pessoas com seu entusiasmo. É uma coisa muito importante, né? Ou seja, rapaz, olha aquilo ali, está despertando. Olha, fulano é tão entusiasmado por aquilo que até eu me entusiasmei também. É assim. A aguinha, né? Quantos minutos já aí, Cardozinho? 50? Estamos perto, né? Falta só 200 slides aqui, mas estamos perto. Vamos abreviar. Então, você vai, a partir daí dos seus projetos, desenvolver conexões, não é? É muito importante que você comece a desenvolver conexões com os vários setores que importam a nossa atividade. Vocês sabem como é importante a gente ter conexões com quem? Secretarias de saúde, hospitais, clínicas, tudo isso são pessoas que interessam ao sindicato. E volto a dizer, como o enfoque aqui é o trabalhador, o que é que eu quero dizer? Que na hora que você desenvolve essas conexões e esses laços de amizade, você está dentro de uma rede de oportunidades. Na hora que você mostra a sua competência no seu trabalho, como secretária, como qualquer que seja a sua posição, você apareceu para as empresas parceiras na rede. Então, é nisto hoje que reside a empregabilidade do trabalhador. Ou seja, é não perder a oportunidade. Existe até uma figura que a gente não colocou aqui, mas é a questão dessas conexões, proliferação de elos e ampliação da rede. Toda essa rede de empresas que nos cercam, elas são potenciais empregadores de vocês também, não é? Porque todas essas empresas têm um conjunto funcional ou de projetos que pode necessitar de pessoas com o perfil que este trabalhador que está interagindo com ela tem, não é? Então, quem é este trabalhador que vai ser mais requisitado? E aí depois vai servir esse raciocínio aqui para o nosso fecho. Como é que o trabalhador vai aguentar tudo isso? Porque cada dia mais ele é exigido não 8 horas de trabalho, mas 24 horas por dia, não é? Essa é a realidade. Aí no questionamento final nós vamos dizer, mas espera aí, isso aí tudo que a gente está conversando não é para dar corda ao trabalhador para escravizar mais ele ainda, não é? Então, claro que isso é uma crítica que ela é pertinente, nós vamos discuti-la no fecho aqui do negócio. Mas o fato é o seguinte, você hoje é trabalhador 24 horas por dia. Não tem mais. Antigamente, quem era 24 horas por dia era o padre, o policial e o médico. Mas hoje qualquer trabalhador é e necessita ser trabalhador 24 horas por dia. Porque quando ele está no centro da rede de conexões, ou seja, ele está participando de tudo, imagina essa rede toda, ele está aqui no centro, né? Vamos partir para o exagero mesmo, ele está ligado 24 horas por dia, ele está no centro da rede. Tudo que está acontecendo, ele está sintonizado e está passando por ele. Então, ele é a pessoa mais fácil de ser requisitado para qualquer projeto e é o mais empregável. A pessoa que está na periferia da rede, ou seja, aqui e acolá ele está sabendo de alguma coisa, né?
este vai ter mais dificuldade de se inserir nos projetos. Então, eu não sei se é por bem ou por mal, lamentavelmente a informação é esta. Nós somos hoje exigidos 24 horas por dia. Nossa competência, nossa eficiência, nossa disponibilidade é exigida 24 horas por dia. Eu não sei se a gente vai dar conta disso, viu, Rinaldo? Não sei realmente, mas é a realidade. O trabalhador que vai ser requisitado é o que está disponível 24 horas por dia. A gente nota isso muito no trabalhador autônomo. Né? É claro que o trabalhador assalariado, que vai passar e está passando por essa transformação também, mesmo assalariado. Porque o trabalho hoje ele é mais instável, mais volúvel. Então, ele precisa estar antenado 24 horas por dia. Porque quando eu perder um emprego aqui, eu já sou requisitado ali. Né? Essa é a realidade. Então, a empregabilidade, essa rede de conexões, essa rede de empresas acessórias que você está interagindo, não é? Mostrando, se desenvolvendo, aprendendo, etc., é a partir dela que você se torna uma pessoa importante e empregável, né? E aí entra uma característica também que é importante para o trabalhador, que vamos dizer assim, inspirar confiança, né? Dentro dessa rede, você tem que se mostrar uma pessoa confiável, ética, não é? Mas também ter uma capacidade de comunicação grande, não é? Então, aquele empregado que chegava no local de trabalho, sentava na sua mesa, mal dava, não se comunicava com o resto da empresa, não sabia o que estava acontecendo, ou não sei o quê, este terá dificuldade fatalmente. Este vai enfrentar dificuldade, porque ainda hoje o mercado de trabalho é uma vitrine. A vitrine é onde você está trabalhando, a forma como você trabalha, como você executa o seu serviço. E outra coisa que a gente diz muito no nosso meio, você tem que cacarejar. Você não pode só botar o ovo. Você tem que cacarejar. Ou seja, olha, eu estou fazendo. Ou seja, se exibir. Você tem que se exibir. Você tem que dar ciência aos outros do que você está fazendo. De que você é importante. Porque se você não disser e nem transparecer para as pessoas que você é importante, você não é importante. A verdade é essa. Né? Cada projeto novo, não é uma oportunidade de aprendizado contínuo, de desenvolvimento de novas competências e de estabelecimento de contato. Então, isso aí a gente pôde comprovar também ao longo desses anos todos aqui, que a gente está no sindicato, desenvolvendo muitos projetos. Então, cada projeto, você tem que ler, estudar, né? Essa semana vocês se reuniram comigo para saber o que era esse instituto. Perfeito, tá certo. Doutor Geraldo, como é esse instituto? O que é? A gente tem que ser inteirado, tem que saber como é. Então, quero aprender sobre isso. O que é que isso vai fazer? Onde é que eu posso me inserir dentro dele, né? Então, isso é importantíssimo. Vai desenvolver novas competências. Eu já disse, um instituto como esse vai permitir, não é? Qualquer um de vocês desenvolverem as palestras que quiserem, eu já deixei claro aqui, né? Você mesmo colocou, né, as questões da contabilidade. Não, a gente pode desenvolver algumas coisas para treinamento das equipes de cobrança dos hospitais, né? Aí a secretaria nossa pode desenvolver um tema, organização, né, de um setor de secretaria, quais são, o que é exigido, com quem deve contar. Então, é uma oportunidade para vocês. A comunicação, quais são, né, quais são os atributos que deve ter uma equipe que trabalha na comunicação dentro de uma estrutura como a nossa, né? Vocês vão ter oportunidade, esse instituto vai dar a oportunidade da gente se comunicar com o mundo, desenvolvendo palestras de 15 minutos, 20 minutos, seja o quê. E é também uma vitrine para cada um de vocês, né? E vai propiciar isso a vocês o quê? Contatos. Contatos. Aí você diz, não, isso é tolice. É tolice? Então tem uma empresa lá que quer montar o setor de comunicação dela. Aí ela vai na internet pesquisar onde é que tem orientações sobre a montagem, não é assim que a gente faz hoje em dia, né? Orientações, aí vai lá, clica, aparece lá um vídeo de vocês ensinando. Bem, o setor de comunicação deve ter isso, fazer vídeos, sei lá, fazer informativos, administrar redes sociais, fazer isso.
Como é que eu faço isso? Através de eu tenho que contar com uma pessoa da informática, para dizer um exemplo que a gente está dando. Ok? Então, caímos no setor da empregabilidade. Né? Você vai ser empregável se você desenvolver sua capacidade, não é? Novas competências, isso vai ser exigido, ou seja, atualização. O trabalhador tem que estar atualizado, tem que estar antenado com o mundo. A gente é ultrapassado com muita velocidade. Dentro da medicina, por exemplo, a gente diz que a cada 5 anos praticamente dobra o conhecimento médico. Dobra. Você já imaginou o que é isso? Cada 5 anos. A gente faz uma faculdade, faz uma especialidade. Se você parar durante 5 anos, não estudar mais, daqui a 5 anos, provavelmente, o que você faz vai estar ultrapassado. Remédios ou medicamentos que você usava, não vai usar mais. Né? Então, é preciso. Eu, essa semana, passei até por uma experiência pedindo um papel carbono, não foi? Pedi aqui um papel carbono, não tinha mais, né? Mas é um exemplo, né? Quer dizer, as coisas mudam. E para você caminhar, você tem que estar atualizado, né? Continuamente. Criatividade do trabalhador, fundamental, fundamental. Quantas vezes a gente não conversa dizendo, olha, me traga ideia, traga aí, como é que a gente pode melhorar? Não, olha, não se iniba, traga, diga aí o que a gente pode. Então, tem que ser criativo, né? Aí entram aqui as questões de emotividade, né? Você tem que tentar manter um bom relacionamento, ser capaz de conviver com pessoas diferentes e tem que desenvolver o instinto de amizade, né? Se não fizer isso, a empresa vira um ambiente difícil. Porque, volto a dizer, a gente hoje não trabalha mais 8 horas. Infelizmente, a gente trabalha 24 horas por dia. E são todos, né? São todos, não é só o trabalhador, só o gerente interno, não. O presidente do sindicato é presidente 24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu não tenho como escapar dessa, vamos dizer, dessa fatalidade. Né? Não tem. Bem, aí vamos dar uma série de exigências aqui deste novo trabalhador, não é? Que a sociedade está exigindo e que as empresas estão exigindo, né? Um indivíduo capaz de se comunicar com os outros, né? Que não seja fechado em si mesmo, né? Seja aberto, curioso, vê alguém fazendo alguma coisa que não sabe, o que é isso? Precisa, é importante você interagir com o outro, despertar convivência com o outro. Está disponível, não tem o que fazer. As pessoas têm que estar disponíveis. Quando ser requisitado, elas têm que estar disponíveis para o trabalho, né? Tem um humor estável, né? Aí coloca seguro sem arrogância, familiar sem excesso, né? Ou seja, seguro, eu sei, eu domino o meu conhecimento, mas sem arrogância, né? Familiar com os outros, eu me proponho a ajudá-lo, mas espera aí, o outro não quer ajuda, então eu não vou também ultrapassar as barreiras, né? Solícito, atender os outros quando precisarem. Facilitador de contatos, que presta atenção nos outros, por quê? Porque quando você presta atenção nos outros, você é capaz de intervir. Se você não presta atenção nos outros e vê uma coisa que você às vezes, peraí, isso aqui não está correto, sim, mas você não acompanhou aquela pessoa, prestou atenção a ela ao longo do tempo. Então você pode fazer um julgamento errado ali. Então você só pode intervir se ao longo do tempo você tiver de olho no seu companheiro de trabalho, vamos chamar assim, né? Nós já colocamos a questão de adaptar-se a pessoas diferentes, deve ser amistoso, aberto, controlar a ansiedade, né? Vem aí essa característica interessante, ter jeito, né? É muito difícil você definir, fulano tem jeito, né? Jeito é uma qualidade muito pessoal, tem jeito para isso. É a pessoa que casa no perfil, e fulano casa nesse perfil, né? Ter suas habilidades, ter charme, né? Olha, coisa, tem que ter charme no que você faz. Charme é leveza, né? Leveza nas coisas, não ser pesado, não ser um indivíduo pesado, né? E a quem lidera o processo, né? Ser altivo, altivo vamos dizer, não é arrogante. Altivo é você ter uma capacidade de liderar, ter segurança, não é? Ser ativo, você tem que ser muito ativo. Você não pode, você tem que estar criando, estar tirando as pessoas do comodismo, estar criando projetos, estar inventando, não é? E
ter autonomia, não é? Isso aí. Muito bem, estamos chegando na fase mais final aqui, nós vamos colocar algumas questões também importantes do ponto de vista da economia, né? Então, este modelo de empresa que nós estamos dizendo, que bota o trabalhador para trabalhar 24 horas por dia, que exige todas essas qualidades dele, ele é um modelo que se tornou vencedor. Por quê? Porque ele gerou resultado. Vamos colocar assim, o capitalismo, ele não quer que você seja feliz, não. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado com o lucro dele. Mas como resultado do lucro dele, o produto barateia, o seu salário melhora e sua vida melhora. Ao ponto aí você diz, não, isso é mentira, é conversa fiada. Sim, presta atenção. Foi esse sistema que fez com que hoje um trabalhador médio viva melhor do que um rei em 1300, 1400, que dormia numa cama de vara. Não é? Nem colchão tinha. Foi esse sistema econômico que gerou isso. Não é? Hoje você dorme num colchão macio, numa cama legal, tem, né, uma casa bem. Eles tinham aqueles palácios, tudo, mas eram a elite, o supra-sumo da elite, né? Mas o dia a dia deles era muito difícil. Não tinha um banheiro, você imagina? Né? Então, hoje, um trabalhador vive melhor do que um rei, em 1300, 1500. E olha, são 500 anos de lá para cá. Então, foi esse sistema que tornou possível. Esse sistema que busca lucro. É um sistema egoísta. Mas, como eu procuro o melhor para mim, você o melhor para você, você o melhor. Fim dessa rede chamada mercado, redundando em benefício para todo mundo, não é? Mas ela sofre algumas críticas. Por exemplo, o trabalho não é meu. Antigamente eu era um trabalhador manual, por exemplo, eu fazia um crochê, né? Vamos dar um exemplo assim. Então aquele trabalho era meu. Aí eu dizia, Ana, quer esse crochê? Aí a Ana dizia, é sua cara, né? Porque era a cara da pessoa. Hoje o trabalho não depende de você. O produto não depende de você, vamos dizer assim, né? Então você diz, eu alienei meu trabalho. Meu trabalho, qual é o valor do meu trabalho, né? Eu nem sei, porque meu trabalho eu presto aqui, mas ele é negociado ou ele é transformado no que o dono da empresa, ou que negócio que às vezes nem é um produto que eu gosto. Então é uma crítica que se faz ao capitalismo. Mecanização das relações, né? Ou seja, eu venho, dou um expediente, faço aqui uma. Isso é muito mais comum na indústria, né? Eu estou aqui, só faço apertar um parafuso. Aí você começa a se sentir inútil, né? Isso é trabalho para mim, quer dizer, minha vida se resume a isso, né? Explorado. Normalmente é difícil você ver um trabalhador que não se acha explorado. Eu não conheço, você conhece algum? É difícil. A maioria dos trabalhadores se acham explorados, né? Por isso também, aí é onde vem. Essa crítica de que é explorado é que está formando esta mudança, não é? De o trabalhador ser mais autônomo, de vender o trabalho dele, mas de forma autônoma. Não é? E meio desencantado, não é? Desencantado assim, será que é isso que eu quero? Quer dizer, vim para cá fazer um trabalho, tudo. Então, essa crítica que se faz ao capitalismo é que está provocando esta mudança no trabalho. Ou seja, um trabalho, que aí vem esse novo espírito do capitalismo, onde eu tenho autonomia, né? Onde eu seja mais espontâneo nas minhas relações, não tem aquela obrigação, chegue aqui, bata o ponto e vá fazer isso aqui, senta e vai fazer. Não, eu tenho mobilidade, eu posso me deslocar de um setor para outro, eu posso, num momento dentro da própria empresa, eu posso optar por um formato de trabalho. Não, olha, eu queria agora me deslocar para esse, queria mudar de um projeto para outro, né? Exige polivalência, ou seja, esse tipo do trabalhador especialista, ele vai continuar existindo, mas no grosso, a maioria dos trabalhadores vão ter que ser polivalentes, se envolverem com todos os setores da empresa, né? Aí vem a abertura para novidade, né? As pessoas para o novo. Não, tem um novo, sei lá, tem um novo programa de informática aqui que vai ajudar aqui na contabilidade, na comunicação, na secretaria, seja lá onde for, né? As pessoas querem estar disponíveis para os seus projetos pessoais também, elas não querem estar mergulhadas eternamente dentro do trabalho, embora isso seja exigido, não é? Querem usar a sua criatividade, né? Passar por experiências novas,
estabelecer contatos. Então, este novo espírito do capitalismo exige um trabalhador com essas novas características, né? E aí surge esse mundo novo, pode passar a próxima, surge dentro dessa regra esse mundo novo, onde novas tecnologias estão à disposição, onde as empresas trabalham em rede e você tem que estabelecer conexões dentro da empresa e fora da empresa, né? Claro, dentro de um projeto de ética, onde cada empresa tem que buscar um sentido para a sua existência, né? Do trabalhador é exigida responsabilidade, confiança, né? Partilhamento das vivências, ajuda mútua dentro da coletividade, cooperação, parceria, reciprocidade e uma coisa fundamental, dividir informações. Porque a gente vai ver o seguinte, quando a rede deixa de ser ampliada, morre a instituição. É mais ou menos como aquela história de um comércio. Quando o comércio para de crescer, ele começa a atrofiar. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a rede nossa de contatos, de projetos, de conhecimento, ela não se alarga, o risco é ela começar a declinar, né? E o maior patrimônio que existe na rede de contatos, tudo é a informação. Por isso ela deve ser dividida interna e externamente, né? Próximo. Muito bem, uma rede que exige de você disponibilidade 24 horas por dia, dedicação, sorriso no rosto, simpatia, comunicação, etc., tudo, ela tem que ter também alguma compensação para você, né? Eu dou tudo isso para a minha empresa. O que é que eu recebo em troca? Eu recebo em troca empregabilidade, né? É isso que eu vou receber em troca. Ou seja, eu vou me tornar uma pessoa importante que, se eu sair dessa empresa, eu posso ser absorvido em outra. Essa é a principal forma de justiça que se encontra nessa cobrança que a nova empresa faz do trabalhador. Ou seja, na hora que eu exijo tantos requisitos de você, você é transformado para um sujeito que é mais empregável. Você adquiriu habilidades, competências, eficiências, etc., que você vai se tornar empregável, né? Cabe à gerência da empresa onde você está distribuir com você todas as informações que tiver, para que quando acabe um projeto daquela empresa que você foi utilizado, você possa saber onde tem oportunidades para você. Então, essas são formas de justiça que obrigatoriamente devem acompanhar este novo formato de empresas e de trabalhadores que são procurados, né? Passar de um projeto para outro é uma prova por excelência. Ou seja, você vai ser absorvido por um novo projeto, seja dentro da estrutura que você está, ou outros projetos de fora, se você tiver se tornado capaz destas habilidades que nós discutimos aqui, não é? Se você, em suma, for uma pessoa apreciada. Pessoa apreciada é uma pessoa com quem você deseja se relacionar, travar conhecimento, se encontrar, recorrer a ela, trabalhar com ela, né? E essas pessoas que não são procuradas, que não são apreciadas, que você não... O que acontece com elas? Elas perdem a visibilidade e a empregabilidade. Esse é o retrato. Muito bem. Bem comum. Aqui nós já estamos quase fechando, não é? Praticamente a nossa... Nós falamos aqui de um conceito que se chama, nós vamos ver aqui nas referências finais, novo capitalismo, nova empresa, novas competências exigidas dos gerentes e dos trabalhadores, né? Aí você vai dizer, não, mas aí a gente está se aproximando de novo daquela velha questão, onde é uma opressão ou uma escravização ou uma exploração do trabalhador, não é? Lembrem-se, toda balança tem os dois lados, não é? Quando você parte para um tipo de trabalho desse, você vai ter um mundo à sua disposição, você vai ter uma possibilidade de ganhar o que você quer, não é? Você pode mudar de um projeto para outro, pode mudar de empresas, porque você se torna uma pessoa mais flexível
e mais empregável. No entanto, não é? Você perde segurança. Não por ter os atributos. Estou dizendo, se você optar por essa mobilidade ou essa atividade que é hoje a regra do mercado. A gente vai ver, por exemplo, nessa turma nova, principalmente de médicos, uma adoção de um estilo de trabalho. Ninguém quer ter mais trabalho assalariado. É uma coisa que preocupa o sindicato? Sim, nos preocupa muito. As pessoas não querem mais trabalho assalariado. Elas querem ter suas pessoas jurídicas e prestar serviço como quiserem, da forma que quiserem e ganharem quanto queiram, né? Pode querer muito, pode querer pouco, né? Mas ela vai ser dona do seu trabalho, né? Com este formato, você ganha liberdade e tudo, mas você perde segurança, você perde, vamos dizer, claro que você tem as compensações, você pode pagar sua previdência privada, você pode pagar, mas você vai perder aquela segurança do seu emprego, sei lá, afastamento gestante, né? A questão das férias, né? Um seguro quando você se acidentar, sua aposentadoria. Mas tudo isso pode ser compensado, pago por fora, né? Então, esse novo mundo também, ele não vai lhe colocar as feras. Você pode optar também por ter seus, vamos ver, sua forma de previdência, sua forma de se garantir, não é? Muito bem. A crítica ao mercado, quer dizer, aos fatores do mercado, normalmente não é uma crítica, porque o mercado finda por melhorar a vida de todo mundo. Na verdade, é uma crítica às falhas do mercado. O mercado pode apresentar falhas nessa forma de exploração, opressão, né? E a forma de contrabalançar isso é a crítica à economia, a crítica à empresa e a indignação com aquela situação que você acha que está lhe trazendo insegurança ou falta de proteção. Então, é necessário, dentro das regras, não é? Aí entra esta economia do bem comum, que aí será futuro depois de uma nova conversa nossa, não é? Onde? Direito à saúde, não é? As oportunidades iguais, a educação, a liberdade, a previdência, tudo isso ainda continue a existir, não é? Porque dentro desta regra de mercado, aparentemente um pouco selvagem, que quer sugar, pode sentar, Eduardo, que quer sugar tudo do trabalhador, você tem que procurar transformar isto numa oportunidade que lhe garanta ainda preservar esses valores que a gente chama a economia do bem comum, né? Ou seja, eu serei este trabalhador que a economia está exigindo que eu seja. Eu serei essa pessoa disponível, mas eu não vou abrir mão das minhas garantias, né? Eu prefiro ainda manter os meus direitos à saúde, minhas férias, minha previdência, tudo. Então, isto é uma questão dos encaminhamentos, porque também um modelo só não vai prevalecer sobre o outro. Os modelos vão coexistir. Modelos assalariados, que preservem isso tudo, e profissões mais fortes, que optam por mais liberdade com a perda desses direitos, embora possam representar ganhos maiores, né? Mas, em suma, só mostrando os livros aí, Giovanni. Então, por exemplo, nós temos aí o Novo Espírito do Capitalismo, que foi mais ou menos onde foi montado o conjunto dessa tarefa, que esse novo espírito do capitalismo são exatamente as novas competências exigidas de quem gerencia e de quem trabalha, não é? Este novo mundo que nós estamos vivendo, onde o emprego remunerado com carteira assinada é cada vez mais raro, e para ele existir, o trabalhador é exigido em várias competências que, se não existirem, ele terá dificuldade de passar de um projeto da empresa para outro projeto e poderá ter dificuldades em arranjar novos empregos ou se fixar no mercado de trabalho. É a parte mais crua do negócio. Claro que nós, como sindicato, analisamos também a economia do bem comum, que depois nós vamos explorar mais um pouco
essa parte onde o trabalhador diz, não, eu vou dar minhas competências, mas eu tenho que ter minha vida privada, etc. Eu tenho que ter minha previdência, eu tenho que ter minha saúde, tenho que ter... Mas mesmo assim, ele não pode se desligar de todas as competências que são exigidas que farão a empresa, a diferença dentro da empresa, né? E ali é a nossa preocupação, que é o motivo desta palestra, que nós vamos estabelecer, não só para nós aqui, mas no formato de palestras, treinamento e desenvolvimento contínuo, ou seja, foco na educação corporativa. Nós somos uma empresa, né? Uma instituição, mas uma empresa de qualquer forma. Sindicato médico. Um hospital é uma empresa, né? Qualquer companhia dessa comercial é uma empresa. E ela precisa dar aos seus funcionários uma educação corporativa para entenderem o que está acontecendo no mundo, o que eles precisam ter de consciência sobre as novas exigências sobre eles, para que eles possam estar presentes no mercado de trabalho, valorizando o seu trabalho, possivelmente ganhando melhor, não é? E ao mesmo tempo, na hora que tiverem uma ameaça ao seu emprego, pelas competências que ele exibiu no seu local de trabalho, ele ser capaz de ser recrutado para outros empregos e para outros projetos, certo? Muita coisa, né? Foi muita coisa para cá, mas evidentemente isso aí tem que ser digerido aos poucos, né? Mas, resumindo, nós estamos em um mundo em transformação, onde há uma mudança nas empresas e novas competências e atribuições são exigidas de quem gerencia e de quem trabalha, para que com isso a empresa possa crescer, mas que no fim isso também vai resultar em benefícios para quem gerencia e para quem trabalha, seja na remuneração, seja na qualidade de trabalho, seja nas compensações sociais ou do bem comum, como a gente colocou aqui. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Ou já cansaram? Ok, Cardozinho? Podemos encerrar? Então, obrigado aí aos que nos acompanharam, né? Obrigado aqui ao pessoal, o público aqui presente, repetindo, era basicamente dos funcionários do sindicato, né? A maioria, a maioria quase total deles são trabalhadores assalariados, mas nós temos aqui também terceirizados que trabalham através de suas empresas. O sindicato usa muito este formato. Nós temos parceiros em projetos, voltando a repetir, nós temos aqui, tivemos o projeto da cooperativa de crédito, Sindicred, desenvolvido, tivemos o projeto, estamos tendo o projeto da cooperativa de serviços, estamos tendo o projeto do Instituto, e esses projetos todos são desenvolvidos com os nossos trabalhadores assalariados, são recrutadas pessoas de fora, terceirizadas, ou estagiários, ou temporários, para o desenvolvimento desse projeto. E o intuito disso aqui foi mostrar que nós também, como empresas, exigimos de todos que se agregam a esse projeto, essas competências aqui expostas. Obrigado aos que nos assistiram, obrigado aos que participaram aqui. Boa tarde.